Olá, eu sou Andresa Souto, eu sou oncologista clínica focada no tratamento de tumores femininos, câncer de mama e câncer ginecológico, também com atuação em oncogenética e oncologia de precisão. Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre a diferença de câncer genético e câncer hereditário. Para que a gente possa entender, o câncer ele é uma doença genética. Ele vem de alterações do nosso DNA, que acontece a todo momento, seja por sedentarismo, obesidade, uso de álcool, tabagismo. Tudo isso leva a quebra do nosso DNA. Mas a gente tem uma grande maquinaria responsável em reparar esses erros. Então a gente parte que todo câncer ele é genético, mas nem todo câncer ele é hereditário. Quando essa maquinaria que repara o nosso DNA vem defeituosa, seja pelos nossos antepassados, seja pela nossa formação embriológica, a gente não consegue reparar esse erro de forma correta. E aí o erro passa e a gente tem um desenvolvimento de câncer. Quando a gente tem que suspeitar, falando especificamente de câncer de mama hereditário? Quando a gente está diante de pacientes muito jovens com câncer de mama, por exemplo, abaixo de 35 anos, câncer de mama nas duas mamas, história de câncer de mama, próstata, ovário, muito frequente na nossa família, história de câncer de mama do subtipo triplo negativo, que é um subtipo mais relacionado a um câncer hereditário. E nesses casos, a gente precisa suspeitar que a gente está diante de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, e nesse caso, câncer de mama e ovário. Quando a gente fala no câncer de mama hereditário, ele corresponde a 10 a 15% de todas as causas de câncer de mama. 90% das causas de câncer de mama, eles são multifatoriais, são os fatores ambientais que mais influenciam. Mas é muito importante a gente saber quem é essa paciente que tem alguma alteração hereditária, genética, porque a gente pode mudar a história da vida dela e dos outros familiares. Por quê? Porque se a paciente é portadora de alguma alteração genética, de um gene que a gente considera um gene forte, a gente pode levar a um desenvolvimento de risco de câncer ao longo da vida muito maior do que a população em geral. Então, toda mulher tem um risco de ter câncer de mama da ordem de 14% ao longo da vida. Pacientes portadoras de alterações genéticas podem ter um risco de até 80%. Então, nesses casos, a gente pode orientar um rastreamento, medidas de prevenção ou até mesmo cirurgias redutoras de risco para evitar ou para tentar diminuir o risco dessa paciente desenvolver câncer ao longo da vida. E esse aconselhamento genético não é só para o paciente, é muito importante também para os familiares, porque do mesmo jeito que a paciente está em risco de desenvolver outros cânceres ou até câncer na mama contralateral, outros familiares, se também portadores dessa mesma alteração genética, também podem ter o desenvolvimento de câncer de uma forma mais precoce, comparado à população em geral. Então, os genes muito relacionados a câncer de mama também estão relacionados a câncer de próstata, a câncer de ovário, algum deles a câncer de pâncreas, melanoma. Então, a importância de a gente ter uma avaliação multidisciplinar dessas pacientes. E aí inclui o mastologista, o oncologista, para identificar essas pacientes que estão em risco de ser possuidoras de um câncer de mama hereditário e encaminhar para um aconselhamento genético e assim necessitar realizar um teste genético que é feito hoje por um painel genético, onde a gente vai avaliar os principais genes relacionados ao câncer de mama e a alguns outros tipos de câncer. Então, fica a dica, paciente que tenha histórico familiar importante de câncer de mama, ou um câncer de mama muito jovem, um câncer de mama bilateral, converse com seu mastologista, procure saber sobre o câncer de mama hereditário. Provavelmente ele vai te orientar um bom profissional para fazer esse acompanhamento, fazer essa história familiar e, se necessário, fazer a testagem genética e o aconselhamento pós o teste. Obrigada!